Sabe, normalmente, quando a gente pensa em comunicação no ambiente de trabalho, ou até mesmo nessas reuniões de negócios, conversas do dia a dia mesmo, Aham. existe meio que uma expectativa de que tudo seja uma simples transferência de dados. Tipo um pendrive mesmo. Sim, aquela ideia de plugar e baixar o arquivo, né? Exato. Alguém tem uma informação na cabeça, aí empacota isso bonitinho num e-mail ou num relatório cheio de tópicos, e a outra pessoa simplesmente faz o download dessa informação. É um processo que a gente acha que é lógico, frio e, teoricamente, altamente eficiente. Mas olha, essa é uma visão extremamente utilitária, sabe? E até reconfortante, de certa forma. A gente gostaria muito de acreditar que nós somos máquinas puramente racionais, Nossa, com certeza. trocando esses pacotes de dados perfeitamente formatados, interpretando tudo com precisão matemática. Só que, e aqui é o ponto, essa ideia do pendrive humano simplesmente desmorona quando a gente olha para a realidade biológica. E o objetivo da nossa imersão de hoje é exatamente explorar uma pilha que é, assim, fascinante de pesquisas e análises clínicas sobre o poder das histórias. E é bom a gente já deixar claro desde o começo que o foco aqui não é ficar dissecando a literatura de ficção ou debatendo roteiro de cinema, tá? Não, de jeito nenhum. A missão dessa análise é revelar como a narrativa atua no mundo real, desde aquele fechamento de um contrato milionário até a fase inicial de entender o que um cliente realmente precisa. O que os dados das nossas fontes mostram é que contar histórias não é só uma troca social de ideias. Aham, é muito mais profundo. É uma ferramenta literal de sincronização neurológica. Ou, usando o termo um pouco mais provocativo que a gente vai explorar logo mais, é quase uma forma funcional de controle mental. Controle mental. Essa é uma quebra de paradigma absoluta. Porque pensa bem, no mundo corporativo ou em áreas mais técnicas, narrativas costumam ser tratadas como meros quebra-gelos. Aquela anedota rápida, né? Exato. Aquela historinha simpática que alguém conta antes da reunião de verdade começar, só para dar uma aquecida na sala. Sim, só para ser legal. Mas a ciência demonstra exatamente o oposto. Quando o objetivo é entender um problema real de um usuário ou alinhar uma equipe inteira, as histórias não são distrações, elas são a própria fonte da verdade. É ali que o dado mais valioso está escondido, sabe? Faz muito sentido. Porém, para acessar essa camada de informação, é preciso entender a mecânica por trás de uma narrativa. A gente não pode simplesmente pular direto para os laboratórios de neurociência sem antes colocar a anatomia de uma história na mesa de dissecação. Certo. Vamos desvendar isso. Como é que funciona essa anatomia? Sem dúvida, a gente precisa entender a estrutura básica para compreender como essa estrutura burla as nossas defesas cognitivas. E olha, hoje em dia é muito comum vermos executivos de alto escalão, CEOs, passando por treinamentos intensivos de narrativas. O que parece meio doido, né? Sim, a princípio pode parecer contraintuitivo. Tipo, por que um engenheiro sênior precisaria aprender a contar histórias? A resposta que as fontes trazem é que a narrativa é, de longe, a ferramenta de liderança mais eficaz que a gente tem disponível. Uau! Ela gera um nível de cooperação que ordens diretas, sabe? O famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aham. Isso nunca alcança o mesmo nível. A história constrói uma empatia orgânica entre os departamentos e aumenta drasticamente a retenção de informações complexas. O cérebro simplesmente não descarta dados cruciais quando eles chegam embrulhados em uma narrativa. E o motivo para essa retenção acontecer de um jeito tão fluido é que qualquer história, por mais trivial que pareça no dia a dia, exige 3 elementos inegociáveis para funcionar. 3 pilares, exato. Isso. O primeiro pilar é um personagem. Toda história precisa de um quem. Alguém com quem o cérebro possa se identificar ou projetar alguma expectativa. O segundo pilar é a necessidade, ou o contexto. É o nosso o quê. Qual é o obstáculo, né? O que precisa ser resolvido ali? Perfeito. E o terceiro pilar, que é o verdadeiro motor da estrutura toda, é a emoção ou a motivação. É o porquê. Sem essa carga emocional, o que sobra é só um relatório de status monótono que ninguém vai lembrar amanhã. E que provavelmente vai ser ignorado na caixa de entrada. Exatamente. Fica parecendo um cavalo de Troia amigável. Pensa bem, uma pessoa narra como foi o fim de semana dela, que foi super frustrante tentando usar um software que não funcionava. Ou aquele drama de tentar resolver um problema no aplicativo do banco.
Nossa, clássico. Superficialmente, parece só uma conversa casual, jogando conversa fora. Mas, na verdade, esses 3 pilares, personagem, necessidade e emoção, eles estão contrabandeando dados técnicos e empatia direto para a memória de longo prazo de quem escuta, passando completamente despercebidos pelas barreiras defensivas do nosso cérebro. Olha, a analogia do cavalo de Troia é cirúrgica. Porque o cérebro humano, ele consome muita energia, né? Ele tem mecanismos de defesa fortíssimo contra informações que são muito secas ou abstratas, justamente porque processar isso exige um alto gasto calórico. Da preguiça mental, literalmente. A narrativa contorna essa barreira porque nós evoluímos para prestar atenção a dinâmicas sociais. É a nossa natureza. Mas a grande questão que surge a partir disso é se a narrativa consegue burlar essas defesas naturais e depositar as informações de um jeito tão eficiente, o que está acontecendo fisicamente dentro do crânio durante esse processo? E isso nos leva diretamente a abandonar um pouco as teorias de comunicação tradicionais e entrar na biologia pura. Porque os dados que a gente tem agora, analisando as fontes, não são só observações psicológicas, são medições neurológicas reais. E isso reconfigura completamente como a gente entende a persuasão. O que é fascinante aqui é o trabalho do pesquisador Uri Hasson. Ele é da Universidade de Princeton. Esse estudo é incrível. É um divisor de águas. Ele levou o ato de contar histórias para o laboratório e demonstrou que a comunicação narrativa é quase uma forma de telepatia biológica. Telepatia biológica, calma, explica isso. O Hasson descobriu que quando uma pessoa conta uma história com emoção e intenção claras, a atividade cerebral de quem está ouvindo começa literalmente a se sincronizar com o cérebro de quem está falando. É um espelhamento. Mas como é que se observa isso em tempo real? Porque assim, num experimento científico rígido, não dá para simplesmente perguntar para a pessoa, tipo, e aí, a gente está na mesma sintonia? Hahaha, não mesmo. É necessário mapear isso fisicamente. Então, como eles fizeram? Para conseguir essa precisão visual, a equipe utilizou uma tecnologia chamada FNIRS. É a espectroscopia funcional de infravermelho próximo. Nome longo. O FNIRS, em relação a uma máquina de ressonância magnética tradicional, é que ela permite que as pessoas fiquem sentadas conversando naturalmente. Não precisa ficar deitado num tubo fechado. Ah, isso muda tudo, fica muito mais natural o papo. Exato. A máquina emite luz infravermelha através do crânio para medir o fluxo sanguíneo e a oxigenação no cérebro em tempo real. Onde há mais sangue oxigenado, há mais atividade neuronal. E os resultados foram, assim, inequívocos. Os padrões de fluxo sanguíneo de quem falava começaram a ser replicados na mente de quem ouvia. Tem um detalhe específico desse teste nas fontes, que ilustra bem o peso dessa descoberta. No experimento, tinha uma mulher contando uma história pessoal. E conforme ela falava e ia atingindo o clímax emocional daquela narrativa, uma área bem específica do cérebro dela, chamada ínsula, entrava em forte atividade. A ínsula, sim. Que é essa região profunda do cérebro, fortemente ligada à consciência das próprias emoções e à capacidade de empatia. O impressionante é que quando a ínsula dela acendia lá no monitor, a ínsula de quem estava apenas ouvindo acendia junto, milissegundos depois. É imediato. O mesmo aconteceu com o córtex frontal, que é a parte que gerencia o pensamento complexo. Então, basicamente, ela estava plantando a arquitetura exata dos pensamentos dela na mente da audiência. E aqui eu preciso trazer uma reflexão mais analítica, porque a literatura científica chega a usar o termo controle mental para descrever esse fenômeno. Eu fiquei chocado. É um termo forte, eu sei. Biologicamente falando, para se eu contar uma história com profunda convicção sobre estar terrivelmente estressado no trânsito, eu estou literalmente forçando o cérebro de quem me ouve a recriar fisicamente esse mesmo padrão de estresse. Sim, exatamente. É como se os nossos cérebros fizessem um emparelhamento de Bluetooth e eu transmitisse o meu nervosismo direto para o sistema nervoso da outra pessoa. Olha, a ideia do emparelhamento de Bluetooth descreve perfeitamente esse mecanismo de feedback, porque nós não somos receptores passivos de áudio, sabe? Não entra por um ouvido e sai pelo outro impunemente.
Quando a gente ouve ativamente uma história bem construída, o nosso cérebro simula a experiência para conseguir compreendê-la. Se a história envolve perigo, os centros de alerta de quem está ouvindo são ativados. Se envolve alívio, os centros de recompensa entram em ação. É uma simulação virtual interna. Isso. Quem narra a história assume momentaneamente o volante da neuroquímica de quem escuta. Portanto, o termo controle mental, embora soe super como ficção científica, Lembra aqueles filmes, né? lembra muito. Mas é uma descrição mecânica precisa de como a gente força o cérebro do outro a processar a nossa realidade. Gente, isso muda a dinâmica de qualquer negociação ou projeto corporativo. Quem controla a narrativa controla o estado fisiológico da sala inteira. Mas tem um porém. Para que esse pareamento de Bluetooth neurológico aconteça de forma perfeita, o canal de transmissão precisa ser adequado. Com certeza. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o mais contraintuitivo de tudo isso é descobrir que o elemento mais fraco dessa sincronização toda são as próprias palavras. E isso esbarra frontalmente na forma como a maioria das empresas opera hoje em dia, né? Valorizando o texto, o e-mail, as mensagens escritas acima de tudo. Para entender a falha dessa lógica, a gente precisa olhar para um estudo de comunicação que é um verdadeiro paradigma. O famoso estudo de Albert Mehrabian, lá de 1972. Esse mesmo. É uma pesquisa clássica, claro, mas quando a gente coloca ela lado a lado com as descobertas de sincronização cerebral com aquelas máquinas FNIRS, os números ganham um peso completamente novo. O Mehrabian dissecou a comunicação interpessoal focada em sentimentos e atitudes, e os dados formam um gráfico implacável. Segundo a pesquisa dele, apenas 7% do que a gente comunica está contido no significado literal das palavras. 7%? É muito pouco. É quase nada. O tom de voz, o ritmo e a cadência representam 39%. E pasmem, 54% de toda a carga comunicativa reside na linguagem corporal, nas posturas e nas expressões faciais. Somando a voz e o corpo, a gente tem 93% da nossa comunicação humana operando em canais estritamente não verbais. Deixa eu ser um pouco cético aqui para testar os limites dessa teoria, porque senão a gente pira. Vamos lá. Se as palavras literais representam só 7%, eu teoricamente conseguiria provocar essa sincronização cerebral, sei lá, lendo uma receita de bolo em um idioma inventado? Desde que eu gesticulasse como um sobrevivente de um naufrágio e usasse um tom de voz dramaticamente angustiado. A ínsula da outra pessoa iria se sincronizar com a minha receita de bolo de cenoura só por causa do meu teatro? É uma excelente provocação. E olha, é exatamente assim que o estudo do Mehrabian costuma ser mal interpretado ao extremo pelas pessoas. A resposta curta é não. A receita de bolo teatral não funcionaria para sincronizar uma compreensão profunda. Ufa. O que a pesquisa demonstra não é que as palavras são inúteis. As palavras são o mapa da história. Elas estabelecem a lógica, o quem e o quê. Sem as palavras, o cérebro de quem está ouvindo fica totalmente confuso, tentando entender o contexto. Fica parecendo mímica, né? Exato. No entanto, o corpo, as expressões e o tom de voz são o terreno real por onde a emoção viaja. A sincronização da ínsula precisa das palavras para ter direção, mas ela precisa dos 93% não verbais para ter combustível. Palavras sem o corpo e a voz são apenas dados estéreis. Elas não têm o peso necessário para atravessar o cérebro e criar empatia de verdade. Entendi. Então as palavras direcionam o foco, mas é o corpo que carrega o peso emocional da mensagem. E existe um motivo evolutivo e anatômico muito claro para a gente depender tanto desse terreno visual e auditivo em vez de apenas decodificar texto abstrato. Sem dúvida. Se conectarmos isso a um panorama maior, a própria arquitetura do cérebro humano explica isso de forma irrefutável. A área mais maciça e densamente conectada do nosso cérebro é o córtex visual. Muito antes da gente desenvolver linguagem falada, né? Sim, muito antes da nossa espécie desenvolver vocabulários extensos e sintaxe complexa, a nossa sobrevivência dependia puramente da observação. Nós nascemos como máquinas calibradas para rastrear movimentos super minuciosos. Era vital para a sobrevivência em grupos saber ler rapidamente quem era aliado, quem era uma ameaça iminente ou quem estava escondendo medo, tudo isso apenas observando a postura e o rosto da pessoa. E a gente não perdeu esse hardware.
De jeito nenhum. Ele continua operando em segundo plano o tempo todo nas nossas cabeças. Exato. E é esse hardware visual massivo que capta o que os cientistas chamam de microexpressões, que são aquelas contrações musculares involuntárias no rosto que duram frações de segundo. A gente nem pensa para processá-las. O córtex visual faz isso no automático. É através da leitura contínua dessas microexpressões que o nosso cérebro decide se quem está contando a história realmente acredita no que diz. Então funciona como um detector de mentiras natural. Praticamente. Se houver uma dissonância, tipo as palavras dizem uma coisa, mas uma microexpressão de nojo ou hesitação vaza no losto, o pareamento neurológico falha imediatamente. O processo de ler a expressão do outro, internalizar a emoção e devolvê-la é chamado cientificamente de looping. Um ciclo de feedback ininterrupto. Exatamente isso. Então, eu noto uma leve tensão no seu maxilar enquanto você fala. A minha ínsula processa isso e recria essa tensão em mim. Aí a minha postura muda levemente em resposta. Você capta a minha mudança, se sente compreendida e ajusta o seu tom de voz. Perfeito. É uma dança de dados invisível acontecendo a cada milissegundo de uma conversa frente a frente. E o mais importante é que essa dança deixou de ser tratada como um tipo de misticismo ou uma intuição vaga de, sei lá, sextos sentidos. Esse conceito de looping é a pedra angular de um campo científico bem sólido chamado inteligência social. Sim, que teve pesquisadores renomados como o Daniel Goleman, que antes já tinha popularizado a inteligência emocional, né? Isso. Ele foi fundamental para mostrar que a inteligência social é biologicamente mensurável. Sabe aquela sensação de que o clima na sala de reunião pesou? Ou de que um cliente não está sendo totalmente honesto na call? Todo mundo já sentiu isso. Não é um pressentimento mágico. É o córtex visual processando 54% da linguagem não verbal e alertando o seu sistema nervoso de que o looping foi quebrado. É o alarme interno soando. E olha, essa compreensão neurológica nos dá a chave para resolver um dos maiores gargalos do mundo corporativo moderno. Qual? Pensa bem, se 93% do peso de uma narrativa é não verbal e a gente depende crucialmente da visão para fechar esse ciclo de looping através de microexpressões, isso explica matematicamente porque longas correntes de e-mail para resolver conflitos são um desastre completo. Nossa, e-mail longo para resolver briga nunca dá certo. Nunca. Nunca. E também destrincha o fenômeno da exaustão naquelas reuniões virtuais sem fim. A famosa fadiga do Zoom, né? Essa mesma. O que acontece nessas chamadas de vídeo, especialmente quando o pessoal está de câmera desligada, é uma privação sensorial severa. O cérebro está ali gastando uma quantidade enorme de glicose, desesperado para encontrar o terreno visual e fechar o looping. Ele fica procurando pista, né? Ele quer ler a sala, ele quer encontrar as microexpressões para sincronizar a ínsula, mas o canal está cortado. Ele recebe só um mapa de texto ou um áudio todo comprimido. O esforço para gerar empatia ou consenso nesse cenário vazio é metabolicamente exaustivo. Por isso que frequentemente resulta em falhas de comunicação e naquele cansaço extremo no fim do dia. Faz todo o sentido. Então, o que tudo isso significa na prática? Como é que a gente traduz essa neurociência densa, o FNIS, a ínsula, o estudo do Mehrabian, o looping, numa prática tangível e lucrativa de negócios? Tem algum exemplo de como aplicar isso quando se está desenvolvendo produtos ou tentando extrair as necessidades reais dos clientes? Tem sim, e é interessante porque existe um ecossistema inteiro que, mesmo antes de ter o respaldo dessa neurociência moderna toda, já operava com base nesses princípios. Que são as metodologias ágeis. Exato, comumente referenciadas nas fontes por abordagens como o método Anjo. Eles estruturam a coleta de requisitos não como planilhas técnicas frias, mas através de histórias. Eles utilizam as famosas histórias de usuário para garantir que a equipe inteira entenda o que precisa ser construído. E o formato de uma história de usuário é brilhante porque ele obriga o uso daqueles 3 pilares fundamentais que a gente mencionou lá no início. O personagem, a necessidade e a emoção. Isso. A estrutura padrão numa ferramenta de gestão ágil é sempre algo como... Como um gerente financeiro. Que é o personagem. Eu preciso de um sistema de exportação em um clique.
que é a necessidade. Para não perder 3 horas do meu dia consolidando dados e poder focar em análises estratégicas. E aí tá a emoção e a motivação, o porquê da coisa toda. A estrutura textual está perfeita ali. Mas a neurociência nos prova que apenas escrever esse formato em um painel digital, tipo num card virtual, não gera o alinhamento profundo. E o grande diferencial de abordagens como a Angel é a exigência da colocalização. Que é colocar todo mundo junto. Equipes trabalhando juntas no mesmo espaço físico ou no mais alto grau de fidelidade presencial possível. É aqui que a teoria inteira se amarra. O encontro presencial não é um capricho de um gerente antiquado. Ele é uma exigência biológica para a inovação. Exatamente. Somente na presença física é que é possível absorver os 54% da linguagem corporal sem interferências de internet ou atrasos de conexão. Somente numa sala física, você capta a respiração da pessoa, o nível de tensão nos ombros, as sutis variações de tom de voz que compõem os outros 39%. Quando um cliente senta na frente de um desenvolvedor e narra a dor dele usando essa estrutura de história, e ambos estão no mesmo ambiente, o looping acontece perfeitamente. A ínsula do desenvolvedor não está apenas registrando preciso codificar um botão de exportação. Ela está espelhando fisicamente a frustração daquele gerente financeiro. A equipe sente a dor do problema. Eles não apenas tomam nota num bloquinho. Isso garante uma precisão na coleta de requisitos que, honestamente, nenhuma documentação por escrito consegue atingir. Porque inovar de verdade e criar soluções que são excepcionais exige empatia. E a biologia é irredutível quanto a isso. Empatia de alta resolução exige proximidade, exige que o córtex visual e o sistema límbico tenham banda larga total para operar. A gente pode comparar a diferença entre ler a partitura de uma sinfonia em silêncio no seu quarto e estar na primeira fila de um concerto ao vivo. Bela comparação. Tem informação técnica. Ela é um mapa. Mas a ressonância física só acontece quando as ondas sonoras e a energia ali do ambiente atingem o seu corpo. Quando equipes discutem as necessidades de um projeto presencialmente, o alinhamento estratégico é incrivelmente mais rápido, porque os cérebros já fizeram um trabalho pesado de entrar em sincronia nos bastidores, antes mesmo que os detalhes técnicos fossem totalmente debatidos na lousa. É o Bluetooth conectando antes de transferir o arquivo. Exato. Sintetizando o que a gente descobriu hoje nas fontes, a narrativa no ambiente de negócios definitivamente não é uma perfumaria. Ela é a tecnologia biológica mais antiga e sofisticada que a nossa espécie possui para contornar o isolamento impenetrável de cada mente individual. É através de personagens, necessidades e emoções que a gente abre o canal. É através da leitura física de microexpressões que validamos a informação, ativando as regiões profundas do cérebro para sentirmos juntos. Contar e ouvir histórias presencialmente é o mecanismo literal que define o que realmente significa estar na mesma página com uma equipe ou um cliente. E olha, com toda essa mecânica poderosa de sincronização exposta, vale uma reflexão final, para quem está acompanhando a gente, que expande esse nosso material clínico para o nosso cotidiano. Manda. Se a neurociência já provou com exames de imagem que nossos cérebros literalmente mimetizam e absorvem a carga emocional daquele que narra os fatos, se nós biologicamente espelhamos medos, angústias e urgências que nem sequer eram nossos originalmente... O que é assustador se você pensar bem. Muito. Qual é o impacto na nossa clareza mental e na nossa sanidade quando a gente passa horas ininterruptas expostos a ciclo de notícias e redes sociais cujas histórias são algoritmicamente desenhadas para gerar indignação e pânico contínuos? É um controle mental em massa. Fica a provocação. Da próxima vez que uma narrativa cativante prender toda a sua atenção através de uma tela de celular, vale a reflexão. De quem é a mente que está realmente no controle agora.